A condenação de Sócrates e o preço de se viver filosoficamente. O ano era 399 a.C. e Atenas passava por um período de instabilidade enorme pós-Peloponeso, após a sua derrota para Esparta e a queda da ditadura dos 30 tiranos. Foi durante esse tempo em que houve o julgamento de um homem, baixinho, barbudo, musculoso e considerado o mais sábio pelo oráculo de Delfos, segundo o próprio Sócrates, aquele que seria aclamado como um grande filósofo séculos depois. Porém, ele não tinha muitos fãs naquele tempo. Na verdade, o que mais tinha era haters. Ele recebia severas críticas de líderes da época, tanto políticos quanto religiosos. Por que Sócrates foi condenado? Aos 70 anos de idade, Sócrates é condenado sob algumas acusações. A primeira é por corromper a juventude, e a segunda é por impiedade, ou seja, acusado de desrespeitar os deuses da cidade e de introduzir novas divindades. Atualmente, essas acusações são consideradas vagas, pois ambas as acusações não tinham uma base sólida. Em relação à acusação de corromper a juventude, nem o próprio Sócrates entendia de que forma ele corrompia os jovens, fazendo com que o próprio pergunte de qual maneira ele corrompia a juventude com seus ensinamentos. Sobre a acusação de impiedade, ela também é considerada, hoje em dia, como uma acusação vaga, pois Sócrates não era antirreligioso, mas também tinha ideias que não eram totalmente ortodoxas. Porém, por mais que hoje em dia elas sejam consideradas vagas, naquela época essas acusações eram extremamente graves, tanto que resultou em sua condenação. Sócrates também tinha críticas sérias à democracia ateniense, o que muito provavelmente colaborou para sua condenação. Atenas tinha muito orgulho de sua democracia e eu acho que ter alguém criticando ela sempre que podia não era muito agradável. Isso chega até a ser meio irônico, porque apesar de ser um sistema democrático, Sócrates foi bastante perseguido por expressar sua opinião sobre. Mas por que ele foi perseguido? Devido aos problemas que citei ao início do vídeo, guerra e ditadura, a democracia ateniense também se encontrava muito fragilizada e desconfiada de figuras que questionassem os costumes tradicionais da época, associando Sócrates a tiranos passados, a exemplo de Alcibíades e Critias. Por que Sócrates criticava tanto a democracia? Segundo Sócrates, os líderes na democracia não eram escolhidos por sua competência, sabedoria ou por saberem governar, mas sim por sua retórica, por saberem falar bem. Para ele, os líderes não deveriam ser escolhidos com base na opinião da maioria, mas sim por sua competência. Porém, como eu disse, essas críticas não foram muito bem aceitas, pois naquele período, Atenas não precisava de questionadores, de pessoas que pensassem, e sim de estabilidade. Por que Sócrates não evitou a morte? É chegada a hora de sua condenação. Qualquer um no lugar dele entraria em desespero, mas Sócrates, mesmo diante da morte, demonstrou total indiferença. Para Sócrates, ele está ao lado da razão, e se fugisse da pena, estaria fazendo algo que seria contra a razão. Além disso, Sócrates também acreditava que a alma era imortal, então a morte para ele era apenas a morte do corpo, mas a alma permaneceria viva. Ele poderia se exilar, sair de Atenas e evitar a própria morte. Ninguém impediria a sua fuga e as outras cidades o aceitariam de bom grado, mas ele preferiu não se contradizer e não agir contra sua própria ética. Uma outra possível razão era a sua afinidade com Atenas. Tirando algumas exceções, a exemplo de saídas militares, Sócrates nunca tinha saído de Atenas. Então, provavelmente, ele não conseguia se ver fora de sua cidade natal. De acordo com as leis de Atenas, ele poderia escolher a sua sentença. Porém, Sócrates, de forma irônica e satírica, diz que sua sentença deveria ser sustentado pelo Estado, por conta dos serviços que ele prestou durante sua vida. Serviços esses que o fizeram ser condenado. No final, ele acaba sendo condenado a beber o cálice de cicuta, um veneno muito potente da época. Porque é praticamente impossível viver como Sócrates viveu. O oráculo de Delfos o considerou o mais sábio. O engraçado é que o relato foi dito pelo próprio Sócrates, mas tudo bem. Sócrates aceitou o elogio, mas aceitou acreditando que era o mais sábio por reconhecer a própria ignorância. É por esse motivo que associam ele à frase "só sei que nada sei",
mesmo não tendo evidências de que ele tenha de fato dito isso. Sócrates com certeza seria cancelado nos dias de hoje, porque o cara era simplesmente insuportável. Ele fazia com que as pessoas encarassem o que mais tentam esconder, a própria ignorância, assim quebrando seu orgulho. Através de simples perguntas, ele refutava aqueles que acreditavam saber de tudo, quando na verdade não sabiam de nada. Para ele, isso era como estimular os flancos de um cavalo, uma metáfora sobre estimular a capacidade de raciocinar das pessoas. Pois, da mesma forma que um cavalo anda ao se estimular os seus flancos, o ser humano evolui ao se estimular o seu raciocínio. Sócrates dedicou a sua vida à filosofia. Era tão convicto do que acreditava que demonstrou total indiferença diante da própria morte. Na realidade, ele fica até surpreso, pois o próprio achou a diferença entre o número de juízes a favor e contra a sua condenação pequena, pois acreditava que a diferença seria maior. Eu não quero dizer que a filosofia de Sócrates é algo inspirador, lindo, porque não é. A filosofia em Sócrates não é inspiradora, é perigosa. Viver filosoficamente significa se dedicar totalmente à busca de conhecimento, sem se anestesiar com mentiras ou respostas rasas. Significa achar, ou pelo menos tentar achar, um sentido nessa bagunça que chamamos de vida, e não apenas se contentar com o que te ensinaram. É pensar, raciocinar, ao invés de deixar com que pense por você. Como eu disse, Sócrates dedicou a sua vida à filosofia, conquistando admiradores, mas também muitos inimigos no processo. Mesmo diante da própria morte, Sócrates se recusou a implorar pela sua vida ou admitir a culpa, preferindo conquistar a sua liberdade através da argumentação e da razão, se defendendo diante das acusações de forma lúcida e ética. Mas e você? Teria coragem de defender o que acredita, mesmo se significasse sua morte? Mesmo não estando na mais favorável situação, ele ainda faz uma crítica aos seus acusadores, dizendo: "Mas ó cidadãos, talvez o difícil não seja fugir da morte. Bem mais difícil é fugir da maldade, que corre mais veloz que a morte. E agora eu, preguiçoso como sou, e velho, fui apanhado pela mais lenta, enquanto os meus acusadores, válidos e lépidos, foram apanhados pela mais veloz, a maldade." No fim do livro, quando é chegada a hora de sua condenação, ele estava totalmente calmo. Diante do fim da própria vida, ele apenas se despede dizendo: "É a hora de irmos. Eu para a morte, vós para as vossas vidas. Quem terá a melhor sorte? Só os deuses sabem."